Olá, vamos ver se agora estão a escutar-me. Vamos novamente falar da Apobari. Ok, agora sim. Pronto, agora já temos. ah, Aqui está. Ai, grande Finalmente. Marisa. Ainda bem, fico feliz. E acho que tinha mesmo alguma conexão que não estava a funcionar aqui. Pronto, Olá, boa tarde. boa tarde a todos. Já vamos cumprimentar de novo toda a gente que a gente acabava de cumprimentar. Mas pronto, já estamos todos aqui. Eu acho que aqui dispensa apresentações, mas tem gente que de repente não conhece a doutora Marisa Marques. A doutora Marisa Marques é a responsável, diretora, e a gente chama presidente, né, Marisa? É É, assistente social, melhor. a Marisa é assistente social e de profissão, mas ela é a fundadora, digamos assim, e responsável pela Apobari. E a Apobari é a Associação dos Bariátricos de Portugal, e eu acho que é muito importante. Olha, tá aí a Thaís dizendo que conhece e gosta muito. Pois é. Então, e tem muita gente que gosta muito de ti, que já é bem sabida, a Marisa é bem conhecida, mas para mim, além de trabalhar com a Marisa, é um prazer muito grande, porque a Marisa tem uma história de vida muito gira e ela, pronto, por um problema que acabou acontecendo, ela fundou praticamente a associação a raiz disso e ajuda muita gente e realmente trabalha com muita gente. E eu acho que isso aqui é super, super lindo, é um trabalho maravilhoso, além do que é uma pessoa incansável. Então, a Marisa agora está acompanhada porque ela está com a barriga cheia de ossos. Ou seja, tem uma bebezinha que está aí a acompanhá-la e a gente fica muito feliz Tá aqui. por essa nova realidade, né? Agora vão ser Marisa e alguém mais. E então eu queria que a Marisa conversasse um pouquinho com vocês e ela mesma se apresentasse para quem não conhece, porque eu acho que aqui é bem importante e o trabalho da Marisa, olha, aqui mesmo, a bariátrica em Portugal está dizendo o incrível trabalho que a Marisa faz. Então, sem Obrigada. mais delongas, Marisa, passo um pouquinho a palavra para ti, no sentido de que gostava que falasse um pouco da Pobari e depois a gente vai com as coisas boas que a Pobari faz e a Marisa está por trás disso tudo. Mas conta um pouquinho aí do que é a Pobari. Então, olá a todos, boa tarde. Obrigada, Isa, pelo convite. Eu vou começar pelo princípio, para as pessoas perceberem qual é que foi a minha motivação para fundar a Apobari, está bem? Não quero que se assustem, porque aquilo que eu vou contar, que me aconteceu, foi o motivo porque nasceu a Apobari e, portanto, tinha mesmo que acontecer. Mas não Exato. acontece a muita gente, graças a Deus, não é? Pronto. Eu pesava 140 quilos, há alguns anos atrás e coloquei uma banda gástrica. Foi a minha primeira cirurgia, foi o meu primeiro contacto com o mundo da bariátrica. Tinha 23 anos, por aí. Coloquei a banda gástrica, consegui emagrecer até aos 80 quilos e como toda a gente sabe, a banda gástrica é uma ferramenta que já está obsoleta, já não se faz. Porque tem tendência a falhar, não é? Pronto. É apenas uma ferramenta de restrição e falha. E comigo também falhou, não foi exceção. E então, mais tarde, uns anos mais tarde, eu voltei a engordar com a banda gástrica e fui remover a banda gástrica. E passado uns meses fui fazer um bypass gástrico. E quando fui fazer o bypass gástrico, no sítio onde a banda, porque a banda complicou, a banda, digamos que roeu um bocadinho do meu estômago. E nesse sítio onde a banda roeu o estômago, o bypass, quando eu fiz o bypass, reabriu. E o que é que aconteceu? Tive que ser reoperada. Fez Tive, uma fístula, né? A tive famosa fístula. duas fístulas, não me contentei só com uma, foram duas. Na altura, eu já era assistente social e estava a meio de um projeto com a Santa Casa da Misericórdia. Tinha ganho um projeto no meio de 500, tinham ganho 18 e o meu projeto tinha sido um deles, que era o talho social. Mas eu fiquei internada, porque tive que ser reoperada. E fiquei internada 4 meses. A líquidos.
Não se Às diga vezes as pouco. meninas E queixam-se queixa-se das 2 das semaninhas que 2 tem que fazer. semanas e eu tive 4 meses a líquidos internado no Corri Cabral. Mas atenção, isto só me aconteceu porque eu tinha tido uma banda gástrica antes que me tinha destruído o estômago. Entretanto, perdi o projeto com a Santa Casa de Misericórdia, porque o projeto era eu. E assim que me comecei a sentir melhor lá no hospital, pedi um computador, levaram-me um computador e eu fiquei a investigar se havia alguma associação dirigida a bariátricos. E realmente existe a ADEX, que é uma excelente associação que atua mais no âmbito das políticas e dos nossos direitos aqui no nosso país e é a grande associação que fez com que a obesidade fosse uma doença crónica. E adoro a ADEX. Só que não havia nenhuma associação no terreno que trabalhasse diretamente com as pessoas. E eu pensei, bom, eu sou assistente social. Juntei um mais um, levantei-me da cama, peguei no meu bobi do soro e andei ali pelos corredores, literalmente, à procura de outras pessoas que fossem operadas para fazerem parte dos órgãos sociais. Estilo Marisa. Exato. Para quem não conhece, a Marisa inventa coisas e realmente é muito interessante. E pronto, e fundámos a Apobari em 2015. A Apobari realmente nasceu, não é? E iniciei o noio, porque eu senti muito pouco apoiada durante o internamento e a minha família também. E o nosso objetivo era dar apoio às pessoas, dar o nosso exemplo, acompanhar, mas depois, enquanto assistente social, a ambição era muito superior e começaram a aparecer, assim, do nada, outras necessidades que eu vi que nós tínhamos capacidade de responder. Então, começámos a procurar parcerias, acompanhamos os pacientes que fazem a cirurgia bariátrica em vários hospitais, quer no público, quer no privado, e no fundo eu sirvo aqui um bocadinho de elo, por acaso esta palavra é uma frase da Isanet, sou aqui um bocadinho o elo de uma corrente com vários elos, mas que faz toda a ligação entre todos, entre o paciente, a nutricionista, a psicóloga, o endocrinologista, o cirurgião, não é? Convém falar do cirurgião. E agora também o gastro por causa do endosleeve. No fundo, nós somos uma entidade que promove a cirurgia bariátrica e agora o endosleeve, que é a redução do estômago sem ser cirúrgico, para a obesidade de grau 1 e 2, e que estamos sempre disponíveis para ajudar, esclarecer. Queria também, Isanet, dizer aqui uma coisa muito importante, que há muita gente que eu recebo mais do que 100 chamadas por dia, ok? E mais de 200 mensagens. Portanto, humanamente é impossível responder a toda a gente em tempo útil. Nós respondemos sempre ao máximo das pessoas, mas é impossível responder em tempo útil, porque a maior parte das pessoas quer falar diretamente comigo e eu não consigo responder em tempo útil. Deixo aqui essa mensagem que é muito importante. E também não temos cirurgias para oferecer, ok? Nós não temos, não somos, gostaríamos de ter, mas não temos. A única coisa que nós conseguimos fazer é a pessoa quer fazer, precisa de fazer uma cirurgia bariátrica ou um endosleeve, tem critérios, analisamos se tem critérios, fazemos uma primeira triagem e depois dizemos, ok, tem dois caminhos, o público ou o privado. O público, explicamos como é que tem que fazer, como é que chega até lá. Eu esperei 4 anos e fiz a minha cirurgia bariátrica. É possível. Não é a pessoa ficar, agora vou esperar, vou esperar. É assim, enquanto não der o primeiro passo, não adianta. Exato. Enquanto não der o primeiro passo, o tempo não começa a contar. Levantem o rabo da cadeira, calcem os sapatos, vão até à médica de família e digam: eu quero fazer cirurgia bariátrica, eu tenho critérios de elegibilidade. Mas enquanto vocês não forem, o tempo não conta. Agora, claro, há aquelas pessoas que têm ADSE, ou que têm SAD PSP, GNR, ou que conseguem pagar uma cirurgia através das parcerias da associação que é mais em conta. Tudo bem, podem ser operados de um mês para o outro. Ok? E está tudo certo. Agora, cirurgias ali na esquina nós não temos para oferecer. Nós só temos para oferecer a informação e todo o acompanhamento, claro. Claro, mas eu acho que isso é importante que as pessoas saibam, porque através da Marisa as pessoas conseguem
entender exatamente o processo, como conseguir entrar dentro desse processo e chegar à sua fila de espera, seja lá como for, mas também quem não quer esperar ou que tem condições de ir pelo privado, buscar as alternativas que são importantes. Então, toda essa parte burocrática que é tão complexa, mas ao mesmo tempo é tão simples quando bem entendida ou quando bem explicada, e quando alguém te guia e diz, olha, simples, é por aqui, por aqui, por aqui, sem fazer mais bichos, né, de sete cabeças, porque às vezes as pessoas complicam-se muito e não dão o primeiro passo porque acham que é inviável, que é 4 anos de espera, que isso e que aquilo. E às vezes, ou seja, foram 4 anos de espera no teu momento, mas nós já vimos que operamos mesmo as pessoas, ou seja, entra para o nosso serviço, que é operada dentro do nosso serviço, pessoas até que o tempo nem foi tão grande assim, por Sim, algo é que... verdade. Então, aqui eu acho que o importante é justamente tomar a primeira iniciativa de buscar a associação, seja por uma via ou por outra, simplesmente para também se informar do que há, de como é que pode ser feita, e não simplesmente se achar que é muito difícil e que então não vai dar certo ou porque vai demorar mais. É isso que a Marisa falou, enquanto não der o primeiro passo, o tempo não conta, né? Isso aqui é bem importante. Depois, eu acho que era importante também que se entendesse que, atualmente, a cirurgia bariátrica deixou de ser aquela coisa tão complexa como era no passado, e hoje em dia é uma coisa que se faz com muito maior, pronto, se faz já em muito maior quantidade, está muito bem estudada, está muito bem concebida, e inclusive saiu essa semana, você viu, não é? Que a Federação Internacional da Cirurgia da Obesidade já Sim, alterou os limites ou o padrão de elegibilidade para o sim, paciente. sim. Então, quer comentar um pouquinho sobre isso? Posso comentar, posso comentar. Então, vai, É comenta. porque Tem um artigo aqui em mãos, ó, tá aqui. eu também, mas eu sei isso de cor, porque É, eu estive a falar com a jornalista que escreveu o artigo para a Visão, com a isso. Joana. É assim, realmente saiu os novos critérios de elegibilidade, ainda não estão aplicados a Portugal, mas Sim, à partida irá também chegar, com que certeza. hoje em dia, só para que entendam, só quem pode fazer uma cirurgia bariátrica são pessoas com um índice de massa corporal acima de 35, com uma doença associada à obesidade. Uma Isso. doença é diabetes, tensão alta, asma, dores articulares, doenças articulares, mais hipertensão, já disse. São estas doenças. A apneia do sono Isso. também. São Pronto, comorbilidades, né? com probabilidades, exato. Ou então, com 40 de IMC, sem ser necessário ter nenhuma doença associada, o que é impossível, não é? Porque hoje em dia, quem tem uma 40 de IMC tem que ter alguma doença associada. Em geral. A não O, o, ser que que seja muito jovem. é, o que esta nova lei vem nos trazer, e se for aplicada a Portugal, é que se a pessoa tiver diabetes de tipo 2, pode fazer esta cirurgia, a metabólica, que é um bypass gástrico, a partir dos 30 de IMC. Nós no Hospital São Luís, através das parcerias, já fazemos um bocadinho isto, ok? Quando desaparece alguém na consulta que tenha a partir de 30 de IMC, mas seja diabético, o Dr. António Albuquerque já opera porque vai tratar a diabetes tipo 2. Encaramos um bocadinho a cirurgia como um tratamento à diabetes e não tanto à obesidade. É aquilo que se chama da cirurgia metabólica, Metabólica, que exato. altera o metabolismo, né? Sim. E depois, e outra alteração que eles também fizeram agora, e esperemos que também venha bater à nossa porta, não é? Em Portugal, que é quem tiver o IMC entre 35 e 40 não precisa de ter nenhuma doença associada para fazer a cirurgia. A minha opinião é positiva em relação a esta mudança, porque há muitas pessoas que têm IMC 35, 36, 37 e não têm nenhuma doença associada e são excluídas de Exato. fazer a cirurgia. Só que estão no caminho para os 40, não é? E acho que é um bocadinho a prevenção, não é? Se pudermos Exatamente. prevenir, Não tem que chegar até lá, não é? não ter que chegar até lá, não ter que estar a cair aos bocados para poder ser operada, não é? Por exemplo, vamos falar aqui um bocadinho da ADSE. As pessoas que trabalham para o Estado, não é? Têm critérios de elegibilidade para
fazer a cirurgia. Existe um deles, por exemplo, que eu não concordo, que é a idade. Eles só deixam operar até aos 65 anos. Não é? Exato. Uma pessoa com 66 anos e com obesidade mórbida fica numa prateleira e não é operada pela ADSE. Também não Exato. Não concordo. tem sentido, não é? É, não Porque faz tem sentido. ainda uma qualidade de vida muito boa. 66 anos hoje em dia Não é não é um verdade. problema exato. Um idoso numas condições mal, ou seja, ele vai, a tendência dele é piorar se não for operado. E aí, vamos dizer, a vida útil boa dele também se reduz. Por quê? Porque o comprometimento já com uma obesidade com certa idade quer dizer que ele vem com essa obesidade de algum tempo. Ou Claro. seja, as complicações efetivamente são piores. Não é? E qual é a diferença de 6,5 para 6,6? Pois, nada. Nada, nada. Meses, não Não, é? é só o ano em que nasceu, mais nada, porque o problema é igual. Exatamente. E no fundo, nós existimos, nós, a Pobar, existimos para informar e desmistificar e descomplicar, gosto muito desta palavra, todo este processo. E mesmo, voltando, estou a bater aqui um bocadinho na ADSE, porque, por exemplo, há muitas pessoas que ligam para nós e que têm ADSE, e quando eu lhes digo, e que estão na lista de espera há imenso tempo, e quando me dizem, tem ADSE, e quando eu lhes digo que podem fazer a cirurgia pela ADSE, lá no Hospital São Luís, porque há muitos hospitais que agora deixaram de fazer porque baixaram muito os valores e os médicos não aceitam, mas o Dr. António continua a aceitar, porque o importante é continuar a ajudar pessoas Exatamente. e operar, não é? E há muitas pessoas que dizem, a sério? Então, mas então eu quero fazer já, porque eu não sabia que a ADSE... No fundo, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, com a informação que prestamos às pessoas, ajudamos a encurtar o caminho e para que elas tenham uma qualidade de vida agora, em vez de começar a ter uma qualidade de vida daqui a alguns anos, não é? E não sabemos se já perdemos algumas pessoas pelo caminho, já perdemos, eu sei de casos de pessoas que estavam na lista de espera com 250 quilos e com 200 quilos e que morreram com ataques cardíacos. Pronto, olha, está ali a Sânzia, que É, nós estamos. é, Olá, Sânzia, a é. dizer que ela mesmo não sabia e fui eu, não é? Foi a Apobari que tratou de todo o processo e a Sânzia também tem ADSE. Exatamente. E ela está a comentar mesmo, foi a melhor decisão da vida dela. Ontem ela Foi, esteve. foi, ela e a Pia, estão as duas ótimas. Exatamente, estão fantásticas, né? E depois E há aqueles pormenores, desculpa, Isa, de interromper. não, nada. Nós também damos este apoio que é, estamos sempre disponíveis, não é? Estamos sempre disponíveis, o telemóvel está sempre disponível. Claro que eu agora tenho que ter limites, não é? Porque tenho que ter algumas prioridades. Mas as pessoas têm dúvidas e têm um acesso muito rápido, não é? As pessoas são operadas, ligam para mim, não é? Para nós, a qualquer hora e para esclarecer as dúvidas, e isso eu acho que também transmite muita segurança. E acho que é que faz toda a diferença mesmo. O acompanhamento, neste caso social, Claro. e psicossocial e em equipa multidisciplinar, faz toda a diferença haver alguém na equipa que fala a mesma linguagem que os pacientes. Isso é super importante. Sim. Depois aqui tem a Dadinha está comentando que se existe uma idade recomendada para fazer a cirurgia bariátrica, ou seja, se um jovem com 16 anos e com um IMC elevado e com diabetes poderia fazer a cirurgia. Pode fazer a cirurgia, mas convém que seja, vou já dar uma informação, o Corri Cabral, ou melhor, na Estefânia, existe uma equipa de cirurgia bariátrica dedicada aos jovens, É, sim, e depois são operados no Corri Cabral. exato. Convém que seja sempre com uma equipa que tenha uma cirurgia pediatra. Pronto, e já existe. Mas lá está, se quiserem mais informações é só É, entrar em contato connosco e nós ajudamos. exatamente. E efetivamente, nesse documento novo, as crianças e os adolescentes com o IMC, quando é superior, o IMC deles superior a 120 do percentil, e com uma comorbilidade maior, no caso, ter algum problema, e com o IMC 140% do percentil, que isso tem que ser avaliado pela equipa. Então, realmente, são casos e casos específicos que deveriam ser aqui mesmo avaliadas. E é como a Marisa falou,
no hospital, sendo um cirurgião pediátrico, é o mais conveniente para ser conversado sobre esse assunto. E a Marisa está aí disponível, efetivamente, depois para esse tipo de conversa. Então, assim, é muito interessante porque, efetivamente, a gente quando trabalha com a Marisa e com a Pobari, a Marisa está sempre, a doutora Marisa está aqui sempre a trabalhar justamente em pró de que as pessoas vão tendo cada vez mais conhecimento sobre o assunto e desburocratizando ou descomplicando, como diz a Marisa, toda essa situação, porque aqui mesmo a Sandra comentava que ela mesma não sabia, ela até escreveu aqui para a gente que são situações, ou seja, estão dentro do sistema, mas pronto, o sistema não é que te mande uma coisa, olha, nós fazemos isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Até quem sabe, quando você assina o primeiro documento, até aparece, mas ninguém naquele momento talvez esteja precisando disso. E acaba então sendo que as pessoas ficam sem conhecimento, sem informação de onde podem chegar. Olha, e é tão bom E estar isso é aqui nos tão... comentários. Temos aqui várias pessoas que foram acompanhadas por nós. A É, Lourdes Gomes, a Carol, da Irlanda. E é, depois o mais engraçado e mais gratificante é que por acaso ainda hoje nas consultas estava a falar isso com o Dr. António, que é a maior parte das pessoas que chega a nós vem através de outras pessoas que já foram operadas. É muito é. engraçado mesmo. Porque acaba sendo um boca a boca, né? Porque Depois eles próprios ligam-me: ai Marisa, vocês vão operar aquela pessoa no dia X. Fui eu que mandei, fui eu que mandei. E eu, ai que ótimo, sou um bom exemplo. É Mas é um muito pouco engraçado. isso, né? E é um pouco isso, porque na realidade as pessoas têm uma, uma atenção, pronto, diferenciada, porque efetivamente tem todo o apoio aqui, e isso me consta, e isso é assim, porque no serviço a gente atende todo o pessoal e as pessoas têm uma disponibilidade, e nós estamos disponíveis para as pessoas sempre, e isso é verdade, e a Marisa sabe disso, e a Marisa mais do que ninguém sabe que isso é assim. E pronto, se trata de buscar soluções a todo tipo de problema que acontece, porque acontecem muitas coisas. A cirurgia corre, graças a Deus, e temos que tocar madeira, porque graças a Deus corre lindamente. O doutor Albuquerque aqui é fabuloso enquanto cirurgião no que toca a parte do que é a cirurgia bariátrica, com o que é feito. No hospital, em geral, não temos maiores problemas, mas é normal as dificuldades que a pessoa passa no processo do pós-operatório, e principalmente no pós-operatório imediato, que é super cuidado, justamente para evitar situações Já como evitamos, a que a Marisa... Exato, olha, como a já Marisa evitámos falou. algumas, o que Muito. eu costumo dizer é, nos primeiros 15 dias após a cirurgia, liguem para mim a qualquer hora, desde que seja coisas graves, não é? Pronto. E já evitámos, eu posso dar o exemplo de uma senhora de Beja, que agora isso já não acontece, porque, como vocês sabem, a cirurgia bariátrica é feita com furinhos, não é? Por laparoscopia. E no passado, os médicos não... Esses furinhos eram só encerrados por fora, com os agravos, como vocês sabem, os famosos agravos. E por dentro não eram encerrados, não é de hábito, não é de hábito os cirurgiões encerrarem, mas o Dr. António encerra. E já encerra porquê? Porque tivemos um caso de uma senhora de Beja que ligou para mim às 3 da manhã, a filha, desesperada às 3 da manhã, portanto ela ligaria para onde se não houvesse este contacto, não é? Desesperada porque a mãe estava com muitas dores, veio logo de imediato, veio ter com o Dr. António Albuquerque a uma urgência e ela tinha um bocadinho do intestino preso num desses furinhos por dentro. Pronto, agora se ela não tivesse para onde ligar, não é? Ela estava em Beja, iria para um hospital de Beja, não saberíamos o que é que iria acontecer e isto transmite-nos mais segurança porque conseguimos encaminhar os pacientes. E reverter um processo que E exatamente, ter aí provavelmente um desfecho não dos mais agradáveis, porque acaba herniando e faz um pedacinho desse intestino, acaba indo para o sítio onde não deve ser, e sim. aí pode ser onde são os problemas. Então, E depois também, eu vou só acrescentar aqui uma coisa que é importante para eu dizer às pessoas, é que quando as pessoas me ligam, mesmo aquelas pessoas que querem fazer no privado as cirurgias e que me dizem, onde é que é mais barato? Não se pode pensar que tem que se ir à Turquia, ou não se pode pensar que tem que se ir a Israel, whatever, ou não se pode pensar que tem que se ir a um hospital que a cirurgia é muito mais barata. O que tem que pensar é quem é que está a operar, onde,
se o hospital está certificado pela Direção-Geral de Saúde. Por exemplo, nós, enquanto associação, só fazemos parcerias com hospitais reconhecidos Estejam pela Direção-Geral e o Hospital São Luís é reconhecido pela Direção-Geral de Saúde. E no Norte também temos e também são reconhecidos pela Direção-Geral de Saúde. Agora, tenham atenção ao hospital que escolham, porque às vezes o barato sai caro. E nós já temos um valor muito acessível, não é? Através da associação e que as pessoas têm que refletir. Isto é um tema que me preocupa muito. Claro, porque depois o importante é ter apoio justamente no pós-operatório, porque em geral Claro, a cirurgia eventualmente e normalmente corre sempre bem, mas o apoio que há depois é que conta muito, e essa é uma situação importante de ter em conta. Marisa, conta também que você tem gente da Pobari no norte. sim, neste momento a parceria do Norte está um bocadinho parada, mas vai retomar, vai retomar. Mas eu preferia falar sobre isso quando tiver tudo certinho, pode ser? Pode, pode. Agora Então, está um bocadinho parada, está exato. É importante entender que dúvidas, detalhes, está a página da Pobari. Marisa, põe aí a página e o telefone de contato que você queira que as pessoas ok. tenham. Quer Outra escrever? Quer que eu sim, escreva? tu consegues escrever? Sim. Põe o meu telefone e se calhar o meu e-mail, porque eu estou a fazer Pronto. este direto da minha página privada do Insta, porque eu não consegui entrar na da Apobari. Tá, então eu Eu, coloco depois na eu descrição, eu ponho confesso, o telefone. confesso que eu sou um bocadinho atrasada tecnologicamente ainda no Instagram. Não é nada atrasado. Só no Facebook, eu trabalho muito no Facebook, mas no Instagram ainda não me sinto muito à vontade, mas prometo quando tiver um tempinho, olha, quando nascer a Vitória, estar ali a dar uma minha e ver como é que funciona o Instagram. Porque olha, vou-vos contar uma coisa muito engraçada. Eu tenho estagiárias do Serviço Social e elas às vezes chegam aqui, porque eu trabalho no escritório em casa, a maior parte do trabalho é back-office, não é? E eu digo assim para elas, nós fazemos um to-do list, o que é que vamos fazer hoje? E o meu telefone começa a tocar. E eu desligo e digo assim, vamos tentar fazer isto agora. E o meu telefone toca outra vez. E elas já olham para mim e dizem, oh doutora, desculpe lá, então não é melhor tirar o seu telefone? E eu digo, não, porque eu tenho que estar sempre disponível. É impressionante. É É. assim, é completamente... Eu um dia destes recebi um relatório do meu telemóvel a dizer assim, a semana passada passou diariamente só em frente ao ecrã mais de 8 horas. E eu penso assim, fogo. Eu estou vendo comiquitas, né? Estou vendo aqui as figurinhas. Exato, é só assim, é pronto. Mas só assim é que resulta. É quando nós não nos dedicamos de coração e quando nós tratamos o outro. Pronto, agora vem a parte da Marisa Reikiana. Quando nós tratamos o outro como gostaríamos que nos tratassem a nós, com o coração e bem, as coisas resultam. É. E uma coisa muito importante, Isa, é dizer sempre a verdade. Claro. Voltando à verdade, Sempre pela frente, exatamente. voltando à verdade e à transparência, que toda a gente que me conhece sabe que é assim que eu funciono. Quando liga alguém para mim a dizer que quer fazer, por exemplo, um endosleeve, eu não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas o endosleeve aproveito e introduzo aqui o tema do endosleeve, que é com o nosso Dr. Manuel Coelho, Manuel Coelho Rocha, que ele vai zangar-se comigo, Manuel Coelho da Rocha. Quando as pessoas começaram-nos a procurar e nós percebemos que havia pessoas que não tinham critérios de elegibilidade para a cirurgia bariátrica, nós fomos investigar e fomos nós à Pobari, ao contrário do que muita gente diz, mas fomos nós à Pobari e trouxemos o primeiro especialista para Portugal para fazer o endosleeve. Entretanto, ele já não está a trabalhar connosco, é uma pessoa de fora. Também criou-se a necessidade de haver uma pessoa que estivesse sempre cá. Sim. Sim, e pronto, e temos o Dr. Manuel Coelho da Rocha. Porquê? Porque há muita gente que liga para mim e que tem um IMC de 28, 29, 30, 31, 32 e não há resposta, não havia resposta até há 3 anos atrás. E agora existe o endosleeve para essas pessoas. Mas quando alguém me liga e diz assim, Funcionando lindamente, não é? eu tenho um EMC, funciona lindamente, sim. Eu tenho um EMC de 43 e quer fazer o endosleeve. Isa, o que eu digo é, Isa e toda a gente que me está a ouvir, o que eu digo é, você tem critérios para fazer a cirurgia bariátrica. Se fizer um endosleeve,
pode resultar, mas também pode falhar. Porquê? Porque o endosleeve é para pessoas que tenham que emagrecer menos do que pessoas que têm que fazer cirurgia bariátrica. Agora, se a pessoa quiser gastar o dinheiro e fazer um endosleeve e daqui a 3 anos poder fazer um bypass, mas não vai partir para esta... Não, nunca vou deixar ninguém partir para esta decisão sem saber aquilo que pode acontecer. Exatamente, ou seja, é Ok? importante, e a gente sempre deixa isso claro mesmo. Eu acho que as pessoas pensam que eu sou doida, porque eu digo-lhes mesmo assim. Não, tá certo. Tá certo, isso aqui é importante. E é bem importante que se deixe isso claro e tudo. Marisa, eu vou aqui comentar uma coisa que eu tô aqui a passar também as coisinhas, né? Para que não tenha, para que a gente não deixe passar daqui. A Lourdes está a comentar que agradece pela tua disponibilidade e que o acompanhamento é realmente importante e tranquilizante, e é verdade. Aqui também diz a bariátrica diz assim que o apoio da Marisa realmente faz toda a diferença e que fez um mês de operada e que a Marisa e eu aqui tá me comentar que me ajudaram muito no pós e só tenho a agradecer. Então realmente isso aqui a gente fica muito feliz. A Ana pergunta assim, a Ana Rita diz, de que maneira é a intervenção na equipa dos hospitais, Marisa? Na Da equipa, Popari. como assim? Pronto, eu imagino, não sei se a Ana quer ser aqui mais explícita, porque não é que a Apobari vai fazer uma intervenção dentro da equipa montada em um hospital, não é? Mas a Apobari faz esse elo, e é assim que a gente chama mesmo, de união entre o paciente que chegue a um dos hospitais que estejam credenciados para fazer a cirurgia bariátrica. Então, Exato. se a Ana quiser aqui mais alguma explicar um pouquinho melhor a pergunta dela, estamos aqui à disposição. Aqui também a Carol comenta que perdeu 50, que eliminou, não é? A gente diz que não perde as coisas, porque quando a gente perde, às vezes a gente encontra de novo. Exato. E aqui ninguém quer encontrar nada de quilos passados, né? Isso é tudo passado. Então, a Carol comenta que ela eliminou 57 quilos em menos de 2 anos, com esse time maravilhoso e que é eternamente grata à equipa. A Sância está a comentar que ela nem meteu baixa no trabalho, porque ela se sentia fantástica. E eu mandava as receitas de purê, judiaria. Aqueles momentos a gente sabe que é complexo. O processo inicial, ou vamos dizer, as fases que a gente tem que passar, e por isso a gente é muito chatinha nas fases de fazer as coisas certinhas para não ter intercorrência. O fato de você não colocar um alimento antes do tempo faz toda a diferença nesse pós-operatório, né? E aqui a Carol está comentando também que mesmo no privado com o Dr. Albuquerque foi incrível porque ela mesmo morando em outro país, Pois foi. a ponte exatamente entre ela e o médico e foi super tranquilo e rápido e com segurança e tal. Então é isso mesmo que a gente fica super feliz, não é? Aqui a Cláudia está contando que pronto, está nos referir a nós, Marisa, que somos incríveis e umas profissionais extraordinárias. Nós é que agradecemos pelo reconhecimento das pessoas. Ficamos muito Gratidão. felizes. Gratidão é mútua. É o que me alimenta, sabem? Porque, desculpa interromper, Tisa. Sim. Gratidão das pessoas e o reconhecimento, graças a Deus, é a maior parte das pessoas que o faz. É o que me dá ânimo para continuar na missão. Porque É que te alimenta, não é? Que alimenta isso. às vezes há dias tão difíceis, mas tão difíceis que as pessoas nem calculam. Que há É. pessoas más, há pessoas más, às vezes, O mundo que, inteiro está assim, né? sim, que criticam o nosso trabalho e que às vezes dizem coisas que nos mandam um bocadinho. Já não acontece muito comigo, ok? Que eu já tenho algumas defesas, mas às vezes é difícil, muito difícil, principalmente quando trabalhamos com pessoas. Mas graças a Deus, a maior parte mesmo, são pessoas que estão gratas e que reconhecem o nosso trabalho. Exatamente, mas isso é muito bom, a gente fica feliz e, claro, isso dá ânimo para continuar e para continuar cada vez melhor, né? Porque eu acho que é uma superação todos os dias, é todos os dias uma melhoria e a maior alegria que tem é ver os pacientes bem. Então, É. e eu acho o máximo assim quando a E gente. não reconhecê-los. Exatamente, era o que eu ia comentar, que a gente às vezes abre ali a porta e chama uma pessoa, até o nome soa e tal, mas você olha a pessoa e não é aquilo É verdade. porque é uma transformação mesmo.
Então, eu acho que isso aqui é fundamental, a nossa alegria de ver o paciente bem, não é? E, sobretudo, aquilo, ou seja, tem pessoas que sofrem porque a mudança é muitas vezes drástica, tem que também aqui trabalhar tudo que é o mindset, não é? Desse processo todo, porque é uma pessoa que se vê tanto tempo com um volume grande e tal, de repente se vê fininho e tal, e eu sempre digo às vezes para as pessoas, olha, às vezes dizem assim, ai, o que aconteceu? Está tão magra, está doente. E tem que dizer para essas pessoas que dizem isso para quem é bariátrico, e dizer, não, agora sim que eu estou bem, que eu estou mesmo é boa, que agora que eu estou ótima, né? E É boa verdade. em todos os sentidos. É Porque verdade. porque é um renovar, é um viver de novo. E as pessoas têm aqui um segundo momento. Não te digo uma segunda chance, porque chance a gente tem é que se dar, não é? Mas é um segundo momento de refazer coisas e, sobretudo, de ter um momento aqui agora muito mais saudável. Muito Mas, melhor. sim. Diga. Oh, Isa, desculpa lá, por falar em saudável, eu queria chamar a atenção também de uma coisa muito importante, que é fazer a cirurgia bariátrica. Eu vou roubar aqui uma expressão do Dr. António, que não é fazer, pôr e atar e pôr ao fumeiro, como os chouriços, não é? É fazer e ter seguimento da equipa toda, quer seja no público, quer seja num hospital privado, mas ter seguimento, porquê? Porque as pessoas emagrecem, não é? Passado um ano estão com um corpo formidável, deixam de tomar as vitaminas, ficam desnutridas. A vitamina A falta de vitamina A pode provocar cegueira, ok? É, A falta de vitamina B12 pode provocar falta de memória, entre outras. O ferro, a anemia, etc. E principalmente o seguimento com todos, com o é, endocrinologista, com a psicóloga, com o cirurgião, em todas as equipas onde são operados. É muito, muito importante. Porque ainda ontem eu falava com uma pessoa que vai ser operada e que tem um familiar que também já foi operado há 10 anos, e esse familiar diz assim: "Pá, eu fiz a cirurgia há 10 anos, mas sinto-me tão fraca, estou sempre a vomitar." E depois eu perguntei: "Mas ela vai ao médico?" "Ah, já não vai há anos." Pois é, é. é, É que tem que exatamente. fazer alguma coisa. A culpa é da cirurgia, mas não é. A culpa é dela. Não, exatamente. Por quê? Porque as pessoas é aquela história que as pessoas se sentem bem e esquecem. E já passou. E então, claro, chega um momento que estão bem. E as pessoas, quando estão com algum déficit, por exemplo, das vitaminas, por quê? Porque a cirurgia é malabsortiva. Há Claro. adaptações no corpo e que o corpo vai efetivamente melhorando e adaptando melhor. Só que precisa ter aqui segmento e precisa ter aqui uma constância e precisa ser visto de tempos em tempos. Quanto mais passa o tempo da cirurgia, claro que os retornos não precisam ser mensais, nem cada 2 meses. Depois pode se espaçar de forma gradual, mas tem que ir visitar. É igual assim ir lá benzer e receber. Ah, então tá tudo bem? Então, olha, vamos fazer umas análises, vamos ver como é que tá, está tudo direitinho. Ótimo, é bola para frente, mas precisa checar. Por quê? Por exemplo, a vitamina D, toda a gente tem baixa, não é? Claro. Mas só começa a tomar vitamina quando vai fazer análise. A vitamina A, que foi uma boa dica, Marisa. Veja bem, as pessoas com a idade acham que estão vendo mal, porque o óculos e que tem que trocar o óculos e tal. E às vezes não é que estão vendo mal, é porque tem deficiência de vitamina A. E então à noite vê mal, para conduzir vê mal. E às vezes é só recuperar isso e fica bom. Então são essas coisas que são simples, fáceis, mas tem que tocar a porta, tem que voltar a ligar. E os pacientes têm que entender uma coisa. Nós, enquanto equipa, e a Marisa sabe disso e vai me dizer se não é verdade, vai reforçar aqui, tenho certeza. Infelizmente, nós não podemos ligar a cada paciente e dizer, olha, toca a sua consulta. Por quê? Primeiro é invasivo, porque nós não podemos invadir a privacidade das pessoas e dizer, olha, não vai vir aqui, toca a consulta. Porque de repente não quer vir comigo, mas vai em outro, mas continue o seu processo. E o paciente tem que chamar, tem que dizer, eu acho que agora já deve estar na hora de fazer outra consulta, já deve estar na hora de voltar. Agora tocar num assunto muito importante que eu às vezes sinto que isso acontece, que é a Marisa, a assistente social, está intensivamente na fase do antes da cirurgia, no ato da cirurgia, no pós-cirurgia, ali no primeiro mês. Estou sempre em cima. Mas depois eu volto e estou noutras cirurgias e não estou
transforma-se a borboleta, não é? E a borboleta ganha asas para voar. E Mas ser independente e autônoma. independente, mas quero que saibam que eu estou sempre, eu e a associação, e nós, não é? A nossa equipa, estamos sempre cá. Só que não somos nós que temos que ir atrás das pessoas. São as pessoas que têm que vir falar connosco, não é? De vez em Porque nós quando. estamos lá no momento que é mais preciso. Nós estamos Exatamente. lá. Não, e Só sempre que estamos. E sempre estamos. Mas é importante que sempre as pessoas. É, mais freneticamente na fase da cirurgia, não é? Que é quando há mais dúvidas, quando as pessoas precisam mais apoio. E eu penso que a nossa diferença da equipa é que nós estamos sempre presentes, sempre. sempre disponíveis. E é Sempre. aquela coisa, nada mais do que uma chamada, a gente tem que trocar as contas, vocês não têm ideia, mas a gente tem que trocar as contas de WhatsApp para empresarial, porque as chamadas são tantas, que a tantas horas Eu tenho, olha, tem que passar a conta para empresarial. eu no meu WhatsApp hoje tenho 300 mensagens ainda para abrir. Exatamente, exatamente. E isso é o dia a dia. Então, não é fácil, mas é extremamente compensador e fazemos isso com todo o carinho, com toda a emoção mesmo. É, E a Marisa sabe que é fins de semana, sábado, domingo, feriado, por quê? não, não Porque, temos, não temos. claro, mas é que às vezes alguém não consegue resolver alguns problemas logo no pós-operatório e tem a quem chamar, tem a quem. Não temos mesmo. Eu estou a pensar em como é que eu vou ter uma estratégia para quando nascer a Vitória, porque eu acho que vou estar a ter a Vitória do parto e a responder a questões dos Tem que doentes. dizer assim, espera aí um momentinho que agora estou no trabalho de parto, daqui a pouco. Mas é verdade, é verdade. Vamos É. ver. Vamos deixar Pronto, assim. vai correr tudo lindamente e eu acho que isso aqui é fantástico. Eu só vou aqui repor. A Ana comenta assim que a ponte entre o paciente e o médico feita com disponibilidade de informação ou se tenta trabalhar com as equipes dos hospitais para avançar o processo. Não, normalmente eu acho que aqui é importante que dentro do que é o serviço há as equipas e, claro, sempre que houver algumas possibilidades e tudo que a gente puder fazer para avançar nesse processo, pode ter certeza que será feito. Isa, desculpa só dizer, há uma coisa que nós fazemos diariamente, que são relatórios sociais para os médicos de família. Porque existem muitos médicos de família que são tapa-rolhas, ok? São tampões e dizem às pessoas: vai correr para o jardim, há muito, fecha a boca. Mas se as pessoas tiverem critérios de elegibilidade, o que eu faço é um relatóriozinho social a dizer que a pessoa está a ser seguida na associação pela equipa do psicossocial e que Isso. critérios de elegibilidade. Depois o que é que eu faço mais? Anexo a norma da Direção-Geral de Saúde, as pessoas vão ao médico de família, levam a cartinha e levam a diretriz, não é? Da Direção-Geral de Saúde e são logo encaminhadas para. Exatamente. É. Exatamente, né? Então, no caso, Ana, tens aí a dica do que fazer, entra em contato com a Pobari, entra em contato com a Marisa, vai ficar, eu vou deixar agora, quando a gente termine a live, vai ficar efetivamente aí o contato da Marisa, o e-mail e tal, para que sejam dirigidas esses comentários ou alguma outra informação que se queira saber, para que a gente possa também, sempre se trata de agilizar ou ajudar nesse processo. Efetivamente, essa é uma dos detalhes que faz a Pobari. Uma coisa não pode fazer, Isa. Uhum. Não podemos nunca acelerar processos, ok? Não, acelerar no sentido de que, exatamente, mas de fazer chegar aonde tem que chegar, não é? Depois as pessoas têm que saber que têm que esperar, não é? Ah, não, sem dúvida, não é aqui passar na frente nem nesse detalhe da fila, não, claríssimo. Mas o que é importante é de como chegar, e, por exemplo, com o laudo que é feito pela Pobari, de poder juntar esse ao processo, já também facilitam as entradas aos próprios serviços de cirurgia bariátrica de vários hospitais que estão por aí, que são aqueles que estão na DGS, não é? Então, aqui é importante. Eu acho, Marisa, que vamos ficando por aqui. Temos aqui, pronto, várias pessoas. Ah, o Alexandre está aqui, também é um paciente muito querido nosso. Temos várias pessoas aqui ainda. Claro que sim. Lourdes, tens que me escrever no WhatsApp que eu te respondo, tá bem? A Lourdes diz aqui que queria dar uma palavrinha comigo e tal, com todo carinho.
entra em contato comigo, me liga mesmo, pode ligar direto no WhatsApp que a gente A Lu conversa. é uma fofinha. É sim, é sim. E então, nada, vamos, Marisa, é um prazer enorme ter-te aqui. Eu te digo assim mesmo, porque eu te tenho mesmo com muita frequência. A gente fala, acho que, Marisa, a gente fala quase todo dia, não é? Se não é É, por um paciente, é por uma coisa ou por outra. Mas pronto, aqui a gente está sempre a conversar. E então ficamos mesmo à disposição, tanto a Marisa quanto eu estou à disposição para o que for, o que precisarem. Vou deixar aqui os contatos, porque a nossa convidada é a que é importante hoje. E ficamos aqui para uma nova conversa, para o que precisar. Dentro de um tempinho, vamos conversar com o Dr. Albuquerque, que também vai ser meu convidado aqui para a gente conversar, não é? E temos aqui ainda outros convidados, mas pronto, ficam aqui algumas Vou surpresas só para mostrar a barriguinha para as pessoas verem como é que está. isso. Está Então, assim, olha, enorme! está Epa! enorme. Então, olha, tá muito mesmo, muito gira. Ô Marisa, qual que é a data provável de parto? É 25 de janeiro, mas a Ah, médica acha que vai nascer antes, não sei, vamos ver. pronto, olha, vai correr tudo bem. Ótimo, ótimo. Vai ser capricorniana até o 21. Espero que seja Capricórnio. aquariana como a mãe. Aquário depois. Vai ser difícil. Pois vai. Pronto. Então, olha, Marisa, o meu muito obrigado por estar aqui conosco, Nada, obrigada eu. por estar aqui e compartilhar e contar todas essas coisas gostosas. E gostosas que digo porque realmente são muito boas e fazem muito bem para a nossa alma. E pronto, e vamos conversando numa próxima visita, vamos falar de outra coisa, que eu já tenho aqui uma ideia para falar contigo. Mas Tá isso bem, depois que a Vitória nascer. Tá bem? ok. Um beijinho grande e obrigada, Marisa, por estar aí. Obrigada por Nada, um tudo. beijinho a todos. Tá Beijinho. bem? Vá, um beijo. Até logo. Olha, vou colocar os Beijinho. detalhes agora. Vou encerrar. Ok, Beijo para todos. até logo, Tchau, beijinho. tchau. Obrigada. Obrigada.